Namastê, tinha deixado o microfone desligado. Muito boa noite a todos. E todas as quartas-feiras nós estamos nos reunindo para fazer a leitura deste livro, que é um livro de Neville Goddard, O Despertar da Consciência. E esse livro é um livro fantástico que está trazendo um conhecimento incrível para a nossa vida. Tenho certeza que todos que estão lendo este livro está tendo despertar da consciência. São sentidos sempre alguns sinais que nós vamos recebendo toda vez que a gente vai lendo e vai despertando e trazendo esses ensinamentos para a nossa vida. Neville Goddard, ele trouxe uma linguagem metafísica da Bíblia. Ele foi muito irreverente. Foi escrito, esse livro que nós estamos lendo, ele foi publicado em 1941, mas ele tem escrito livros desde o início do século passado, e nesse livro tem uma coletânea com as 7 obras de Neville Goddard, que traz aí o despertar da consciência. Eu sou a Simone Cavoloni e trago essa leitura toda quarta-feira às 19 horas, para trazer para todos esse despertar da consciência. O meu despertar é o despertar de todos, o seu despertar é o meu despertar. Somos todos um só e temos que estar trabalhando por esse uno, estar todos reunidos e trabalhando para voltar ao uno. Antes de nós iniciarmos a leitura, nós fazemos uma conexão com todas as pessoas que estão presentes. Eu te vejo, Andréia, te vejo, Simone. Faz tempo a Simone conseguiu hoje. Eliane Maia, a Eliana Santiago, Elisa, eu estou aqui. Todos são muito bem-vindos para essas leituras que nós trazemos todas as quartas-feiras. Ela tem duração de em torno de 1 hora, depois nós paramos a gravação e fazemos um compartilhar. É um grupo de estudo. Então, sempre nós estamos aqui compartilhando aquilo que entendemos, aquilo que veio de insight para nós dentro desta leitura. Hoje nós vamos iniciar a leitura na página 183. Nós vamos falar sobre a verdadeira circuncisão. Vamos fazer uma conexão com o nosso divino também, para despertar da consciência. Vamos fechar nossos olhos, inspirar profundamente antes de iniciar a leitura. Nós nos conectamos aqui com todos, mas ainda não fizemos essa conexão com o nosso divino. Vamos nos conectar com o nosso divino, nosso Deus, nosso Antariano, ou o nome que você desejar. Vamos abrir as portas do nosso coração, que é onde habita o nosso divino. Ele está dentro de nós. Ele não está lá fora. É dentro de nós. Ele é o Pai. Caminhando nesse espaço para nos encontrar com o nosso divino. E vemos ele ou sentimos a sua presença. Ele pode ser da forma que você assim desejar. Ele pode ser na imagem de Jesus, de Maria, Maomé, Moisés. Ele pode ser você, a sua imagem e semelhança.
Divino, eu estou aqui e peço que essa leitura seja uma leitura que traga despertar da consciência para mim e para todos que estão aqui presentes. Intenciono essa leitura para o despertar de todos os seres do planeta. Vamos inspirar profundamente e abrir os nossos olhos. Iniciando essa leitura, então na página 183, a verdadeira circuncisão. Te vejo, Eriquinha. A Erika está aqui. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio das mãos humanas, mas pela circuncisão feita por Cristo. Está escrito em Colossenses 2, versículo 11. A circuncisão é a operação que remove o manto que esconde a face da criação. A circuncisão física nada tem a ver com a espiritual. O mundo inteiro poderia ser circuncidado fisicamente e ainda continuaria imundo e cego, e liderado por cegos. Os circuncidados espiritualmente tiveram o manto da escuridão removido e reconhecem a si mesmo como sendo Cristo. Desculpe. A luz do mundo. Desculpe, mas eu estou com a garganta ruim ainda. Então, o que é a circuncisão? Hoje, Neville Goddard vai trazer para nós a explicação metafísica do que é a circuncisão. Até os dias de hoje, ainda existe a circuncisão física, feita por muitas pessoas, principalmente os que fazem práticas da religião judeus, né? Os judeus, eles fazem ainda a circuncisão em todos os meninos no 8º dia. Isso se iniciou, a circuncisão, essa prática, essa operação, essa circuncisão física, ela iniciou com Abraão, isso lá no Velho Testamento. Só que a circuncisão física, ela não tem nada a ver com a circuncisão espiritual. Aqui, ele vai mostrar para nós como que é feita essa circuncisão espiritual e por que é feita. Porque espiritualmente, ele falava que todos nós estamos com um manto, como um véu de Ísis, cobrindo as nossas faces, os nossos olhos, e que dessa forma a gente não consegue enxergar a verdade, o que realmente é. E que a gente precisa se circuncidar, vamos ver se eu falei certo, né? É tão difícil essa palavra, circuncidar, espiritualmente, para a gente poder enxergar, tirar esse véu dos nossos olhos e começar a enxergar a verdade. E a gente só consegue enxergar a verdade quando nós despertamos a nossa consciência. É dessa forma que é feita a circuncisão espiritual. Então, não há necessidade porque quando Abraão ele recebeu essa instrução, ele recebeu a instrução para tirar esse manto dos nossos olhos e não haveria necessidade de fazer essa circuncisão física, mas que dentro das práticas, né, que foram entendidas, que eles entenderam, eles começaram a fazer essa operação em todos os meninos no 8º dia depois do nascimento. Deixe-me agora executar uma operação espiritual em você,
leitor. A circuncisão é realizada no 8º dia após o nascimento. Não porque este dia tem um significado especial, ou porque, de qualquer forma, difere de outros dias. Mas sim porque o 8º algarismo é representado por uma figura que não tem nem começo e nem fim. Além disso, os antigos simbolizavam o número 8 como uma ligação do interno ao externo, o elo onde se origina o mistério da criação. Então, por que é que eles usavam o 8º dia? O 8º dia, para eles, representava o infinito. Então, a gente vendo o 8 deitado, que é a representação do infinito, é isso que representava para eles. E, além de representar o infinito, era feito no 8º dia, porque é um elo de ligação que é entre o mundo interno e o nosso mundo externo. Então, é por isso que era realizado essa circuncisão no 8º dia. Se a gente for ver também, na numerologia cabalística, existe uma explicação do porquê o 8º dia. Eu vou acrescentar mais uma aqui. Por que o 8º dia? Porque a partir do 8º dia, quando temos o infinito, nós estamos em mais uma oitava, né? Então, a gente teve toda a experiência e passamos a uma oitava para a gente começar as experiências novamente. Então, dentro da numerologia, o 8 ele simboliza o êxito, a conquista do todo. Ele significa ali, dentro da numerologia, o 8 também ele tem muito sobre a justiça, sobre o êxito. Então, também tem essa explicação. Então, o segredo da operação no 8º dia está em manter-se de acordo com a natureza deste ato, que é revelado para revelar, que é realizado para revelar a face eterna da criação. Esta força imutável de onde todas as coisas começam e terminam e que ainda continuará a ser eterna, mesmo quando todas as coisas deixarem de existir. Esta força misteriosa é a sua consciência de ser. Então, o que ele está dizendo aqui novamente é que quando nós despertamos, quando despertamos a nossa consciência, que começamos a manifestar e estar dentro desta nova consciência, é quando nós tiramos esse véu, que é a circuncisão espiritual. Neste exato momento, você está ciente de sua existência e você está ciente de existir como pessoa. A sua pessoa é um manto que te esconde do ser que você realmente é. Pois antes de qualquer coisa, primeiro você é consciente de existir, depois é que você vem a ser consciente de ser homem, de ser humano. Depois que o manto do homem é colocado sobre a sua face, é que você passa a se tornar consciente de ser um membro de uma certa família, de uma nação, etnia, credo e etc. O manto a ser removido na circuncisão espiritual é o manto do homem. É esse manto, quando você se torna membro de uma certa família, de uma nação, de uma etnia, de um credo, são as crenças, são tudo aquilo que é colocado em nós e que esconde totalmente a verdade. Mas antes que isso possa ser feito, você deve cortar as suas aderências de raça, nação, família e assim por diante. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e mestre, mas somente Cristo que está em tudo e é tudo. Está em Colossenses 3, versículo 11. Você deve deixar pai, mãe e irmão para seguir-me. Para isso, você deve parar de identificar-se com essas divisões e concepções, tornando-se indiferente a tais rótulos.
A indiferença é a faca que corta. O sentimento é o laço que une. Quando você conseguir olhar para a humanidade como uma grande irmandade sem distinção de raça ou credo, então você saberá que você se separou dessas aderências. Ao cortar esses laços, tudo o que ainda separará do seu verdadeiro ser é sua crença de que você é homem ou humano. Quando ele diz homem, ele está falando como humano. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a gente tem que deixar todas essas coisas para trás, essas crenças limitantes, tudo que foi embutido em nós, para nós nos despertarmos para ser o que realmente viemos aqui para ser. Porque nós aqui, porque ele fala aqui, antes de existir, né? Antes de existir, a gente... Ó, aqui ele fala, cadê? Antes de qualquer coisa, primeiro você é consciente de existir. E depois é que você vem a ser consciente de ser humano. Só que é o contrário que a gente tem que fazer. Para remover este último manto, você deve abandonar a sua concepção de si mesmo como homem, reconhecendo apenas a existência de seu ser. De que tudo é. Em vez da consciência de que eu sou homem, você... Não, desculpe, eu virei a página errada. Em vez da consciência de que eu sou homem, deixe que exista apenas o eu sou, sem face, sem forma e sem imagem. Você estará espiritualmente circuncidado quando a consciência do homem for removida e a consciência incondicionada de ser for revelada como a eterna face de criação, uma presença onisciente, sem rosto e sem forma. Então, descoberto e despertado, você irá conhecer e declarar: eu sou Deus. E além de mim, esta consciência, não há outro. Olha aqui profundo. Porque aí sim, novamente a gente volta para aquele primeiro exercício de base, aquele primeiro exercício que a gente faz de alicerce, que é trabalhar o eu sou. Novamente ele vem aqui pedindo para falar apenas eu sou, até se convencer, porque o convencer é complicado falar essa palavra, né? Mas o convencer é como se você entender como verdade que você é apenas o eu sou. É nesse sentido. Então, ele fala que nós temos que nos convencer até admitir como verdade isso. E como é que a gente faz isso? Através, então, a forma que eu encontro, que eu vejo que é mais fácil de nós estarmos trabalhando, é através daquela meditação que a gente pode fazer na frente do espelho, pode fazer também o que eu estou aprendendo, que eu estou vendo que é muito legal, é fazer sempre no mesmo local, para ficar com o hábito daquele local também. Então, escolher uma cadeira, um local, e fazer sempre naquele local a meditação. Então, a gente sempre manter um hábito, porque isso faz com que fique cravado no nosso ser. É isso. E em frente do espelho, ele é ótimo a gente fazer esse eu sou, porque você começa a falar para você mesmo e ele é devolvido para você. Nós estamos em frente a um espelho que está mostrando toda a verdade. Novamente, Neville Goddard, ele vem mostrar para a gente que temos que trabalhar o eu sou, que é sem face, sem forma e sem imagem. Este mistério é contado simbolicamente na história bíblica de Jesus quando ele lavou os pés dos seus discípulos. No 13º capítulo de João está registrado que Jesus colocou de lado suas vestes e pegou uma toalha e cingiu-se com ela. Então, depois de lavar os pés dos discípulos, ele lhes limpou com a toalha que o estava cingindo.
Pedro recusava aceitar que o mestre lavasse os seus pés, por achar-se indigno desta honra. Mas lhe foi dito que, a menos que os seus pés fossem lavados, ele não teria parte alguma com Jesus. Então, ao ouvir isso, ele rogou: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. O senso comum diz a você, leitor, que um homem não pode ficar completamente limpo só porque os seus pés foram lavados. Com isso, você pode descartar essa história e considerá-la fantasiosa. Ou então você pode procurar pelo significado por detrás delas. Todas as histórias da Bíblia são um drama psicológico que ocorre na consciência do homem. E esta não é uma exceção. Esta lavagem dos pés dos discípulos é uma história oculta de circuncisão espiritual ou da revelação dos segredos do Senhor. Jesus representa o Senhor. Foi dito a você que o nome do Senhor é Eu Sou. Jesus. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Está em Isaías 42, versículo 8. A história afirma que Jesus estava nu, exceto por uma toalha que cobria sua cintura, ou os seus segredos. Jesus, ou o Senhor, simboliza sua consciência de ser, cujos segredos estão escondidos pela toalha. A concepção do homem, que é como ele se enxerga naquele instante. Os pés simbolizam o entendimento que deve ser lavado pelo Senhor para que todas as crenças humanas ou concepções de si mesmo sejam limpas. Quando a toalha é removida para secar os pés, o segredo do Senhor são revelados. Em suma, a remoção da crença de que você é homem revela em sua consciência a face da criação. O homem é a pele que esconde a face do Criador. Eu sou o Senhor escondido pelo manto do homem. E essa foi a nossa leitura de hoje. Deixa eu ver aqui que tem algumas questões que estão escritas aqui. Ah, e a Elisa está falando para mim comer maçã. Vou começar a comer maçã, não é minha fruta preferida, mas eu vou precisar sim, porque eu tô ruinzinha da garganta por causa desse tempo aqui de São Paulo. Tá terrível aqui. Esquenta e esfria o tempo todo. A Simone está falando, esse véu é imaginário? Ele está na nossa mente limitante? Sim. Esse véu, ele é imaginário e ele é criado por tudo aquilo que a gente acredita que foi através de crenças, através de ensinamentos, através de nossas vidas até, de toda a nossa existência que nós temos aqui, que trouxemos e que não limpamos. Isso daí tá tudo dentro é tudo dentro das nossas crenças. E isso faz com que eu não desperte muitas vezes, e por não estar desperta, eu enxergo de uma forma distorcida. Neville Goddard, ele fala que o mundo externo ele é uma projeção do nosso mundo interno, que ele projeta o que eu tenho consciência de ser. E que, se eu tiver... Ele ensina para nós que se eu despertar a minha consciência, eu sou capaz, não só capaz, eu sou criadora de uma nova realidade. Eu posso criar forma, eu posso criar aquilo que eu desejo. É isso que o Neville Goddard
fala bastante. E esse véu faz com que muitas vezes eu não consiga criar exatamente aquilo que eu almejo do fundo do meu coração. Então, muitas vezes eu não manifesto aquilo que eu desejo, porque eu tenho crenças limitantes, eu tenho não somente crenças, mas eu não estou desperta, não estou trazendo, eu estou enxergando ainda um Deus longe, um Deus externo, eu estou tendo, porque são tudo crenças que foram embutidas e impregnadas e enraizadas em nós, e que eu preciso trazer ela novamente para dentro de mim. Então, é isso que ele fala, que a gente consegue criar a partir do momento que eu consigo me libertar de tudo isso. E ele vai ensinando passo a passo para a gente poder despertar. Ele voltou hoje com o exercício do eu sou. A gente estava já trabalhando com algumas formas já, né? Vou falar forma que é mais fácil de falar, com formas que a gente estava começando a criar, e ele voltou novamente falando que nós temos que nos limpar. Por quê? Quando ele fala que o mundo inteiro ele podia ser circuncidado fisicamente, tão difícil essa palavra, circuncidado fisicamente, e o mundo ia continuar imundo, cego e liderado por cegos. Por quê? Porque ia continuar da mesma forma que estamos enxergando, com tantas injustiças, com tantas maldades, com tantas desigualdades, ia continuar dessa mesma forma, mesmo que todos tivessem circuncidado fisicamente, mas que a gente não precisa fazer essa circuncisão, e sim trabalhar o nosso despertar da consciência para que a gente seja circuncidado espiritualmente. É isso que ele fala, para a gente despertar para isso. E para isso, como é que a gente faz? Trazendo novamente o eu sou, que o nome de Jesus, ou de Deus, ou do divino, ou o nome que você achar, o nome é eu sou. E isso foi afirmado centenas, vamos falar assim, se não for milhares de vezes dentro das palavras sagradas que está escrito na Bíblia. E olha que não tem somente, tem vários livros que não foram colocados dentro da Bíblia Sagrada, porém existem escritos que são escritos, eu esqueci a palavra, mas são escritos que não foram para a Bíblia Sagrada, mas elas existem e falam também sobre o eu sou, que é o nome de Deus, que é o nome do divino. Então, por isso que ele traz novamente isso, tá? E agora eu vou encerrar a nossa gravação aqui para a gente fazer o nosso compartilhar, tá bom? Então, gratidão a todos. Para quem quiser acompanhar a nossa leitura, eu vou deixar um link aqui no descritivo para que você possa vir e participar pessoalmente aqui nos nossos encontros no Zoom de quarta-feira às 19 horas. Gratidão imensa.